dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Pôr de Cristo. Então, galerinha, vamos lá, vamos iniciar mais um episódio, mas antes eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele preta, tenho o cabelo cacheado, mas hoje eu estou usando ele em coque, assim, partido no meio, com a trancinha. Eu fiz assim meu cabelo bem romantiquinho. Estou usando um colar, um brinco de estrelinha. Na minha frente tem um microfone e um celular, e do meu lado esquerdo tem uma televisão. Antes de apresentar o tema de hoje do nosso episódio e apresentar também os nossos convidados, que eu tenho certeza que vocês vão amar essa conversa, eu quero convidar você a seguir as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o Insta da Paróquia Cristo Libertador e o Insta Pôr de Cristo. E também seguir, colocar lá o seu joinha, o seu ok, sua curtida e seguir também o nosso canal no YouTube para que você possa receber as notificações. Quando tiver um episódio, você também vai ficar sabendo. Tá? Então, vamos lá. Vamos apresentar o nosso tema e as pessoas que estão aqui na minha frente. Eu já estou até dando uma dica que são pessoas, não é só uma, são duas pessoas. E elas são muito especiais para mim, bem queridas. E vocês com certeza vão curtir essa conversa. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos ao nosso estúdio, ao nosso espaço, ao nosso Pôr de Cristo. Eu tenho certeza que vocês vão falar muitas coisas importantes para a gente aqui hoje. Aqui na minha frente está a tia Isabel, tio Carlos, eles vão se apresentar agora. Tios, né? Vou chamar vocês de tios. Por enquanto. Por enquanto é tios. Vamos lá. Boa noite, Larissa. Bom dia e boa tarde a todos que estão conosco. Eu sou a Isabel Carlos. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelo liso. Estou usando uma camisa azul com o símbolo da Pastoral Familiar. Estou usando um colar com a medalhinha de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que eu tanto amo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Larissa. Eu sou o Carlos, da Isabel. Estou usando uma camisa igual a dela, azul, com os símbolos da Pastoral Familiar. Agora estamos na comissão de formação, estamos no setor de formação da Pastoral Familiar, porque ao longo desses 4 anos a gente veio se preparando, fazendo cursos para nos tornarmos um formador no nosso regional. Então, mas as formações são voltadas para as famílias, todas as temáticas possíveis. Como é que é essas formações? Essas formações da comissão formadora do núcleo de formação do regional da Nordeste 4 da Pastoral Familiar é voltada para todos os casais que são agentes pastorais, tanto das comissões arquidiocesanas, das comissões regionais, também como casais paroquianos, das comissões paroquiais também, que queiram buscar uma formação mais aprofundada sobre a pastoral familiar. Aí a comissão vai, se reúne e faz essa formação, para que todos estejam preparados. Então é mais voltada para pastoral, para quem já quem faz parte, né? Pastoral. E para quem também deseja conhecer, se aprofundar mais sobre essa pastoral maravilhosa, que nos enriquece muito, né, enquanto pessoa, enquanto família, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto comunidade. Então, a gente só tem que se enriquecer, se apaixonar ainda mais, se apaixonar pela vida, né? Porque a pastoral familiar, as pessoas têm a concepção de que é só para casar. Quando fala pastoral familiar, pensa porque eu vou casar, e eu penso na pastoral familiar, não. A pastoral familiar ela tem um trabalho, uma missão muito ampla, bem vasta, que vai muito além da formação do curso de noivos. E que jovens também, crianças podem estar indo passando, porque é para a família, né? Embora a pastoral familiar já venha o nome pastoral familiar, costuma-se pensar que é o casal, mas a gente trabalha o agente, e o agente pode ser uma viúva, um idoso, um jovem,
Então, todo mundo que queira agregar alguma coisa e trabalhar na pastoral familiar está aberto. Até porque hoje, né, nossa sociedade, a família, ela muitas vezes não é formada pelo pai, né, isso, mas sim por uma avó, uma tia, um sobrinho, um neto. Então, é para todos. Então, a gente costuma dizer que a pastoral familiar, ela está lá a serviço da família e da vida a partir da concepção até lá a velhice, o idoso. Nós estamos lá atuando junto a essa família. Acredito que seja curiosidade de muitos. Quais são as ações da pastoral familiar, né? Vocês são responsáveis pela catequese de adultos, são responsáveis também pela formação de noivos e, além disso, o que mais a pastoral familiar trabalha? Dentro da nossa paróquia, o trabalho da pastoral familiar é mais específico dentro da formação e da catequese de adultos, né? São aqueles adultos que não têm os sacramentos e ele busca os sacramentos. Então, a pastoral familiar está aqui, se prepara, ela estuda, se organiza em certo período para a gente estar fazendo essa formação com esses jovens e adultos. E, além disso, a gente tem a formação da preparação dos noivos, né? A gente também tem um itinerário dos noivos, aquele que eu convidei vocês, né? Que vocês estão lá mortos de esperando esse momento chegar. Com certeza. Né? Vai ser um acompanhamento, né, presencial com aquele noivo, ele é personalizado, tem uma missão da pastoral familiar, um acompanhamento bem próximo, cria uma amizade, cria um elo, cria um laço realmente com esse noivo. Tenha cuidado com as famílias que estão com problemas, que estão passando por algumas dificuldades. Nós também estamos lá, estamos presentes. É um trabalho nosso também, um acompanhamento a essas famílias. Claro, a gente busca essas famílias, a gente não consegue chegar a todas. Mas se alguém chega e diz, olha, tem uma família precisando disso, precisando daquilo, de uma cesta, de uma oração, a gente está lá junto com essa família. Vale lembrar que a gente não pede, mas a gente não leva só uma cesta, a gente vai equipar a pastoral toda, por quem pode ir, a gente leva a cesta, também tem a oração, tem a conversa, porque às vezes as pessoas, além da fome do corpo, né, as pessoas também têm a fome da alma. Somente no período que nós estamos pós-pandemia, tem muitas pessoas que estão precisando não só de comer, mas também de pessoas para lhe ouvir, pessoas para lhe dizer algo, né, a necessidade muito grande dessas pessoas. E a pastoral familiar está aí para isso. Tem a catequese, a formação e também tem acompanhamento com viúvos, a gente somos solicitados, nós estamos juntos, com idosos, quando somos solicitados, nós estamos juntos. E é muito importante, né, fazer esse acompanhamento, porque o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas fazem ações de levar alimento ou de fazer visitas, mas não tem aquela continuidade. E aí aquela pessoa que recebeu a palavra naquele dia, aquela palavra esfriou. Mas é importante estar fazendo esse acompanhamento para que a pessoa sinta-se tocado e venha participar da pastoral, venha participar também dos sacramentos. Então, acredito que a pastoral familiar eu tenho certeza, né, que a pastoral familiar faz um trabalho belíssimo e é muito importante para a sociedade, para a nossa igreja. E, além disso, vocês não tocaram, acho que vocês iam falar, mas eu vou falar agora que é responsável também pelo encontro de namorados, não é? Isso também, nós fazemos o encontro de namorados, temos encontros de namorados agendados para esse ano também. Vamos fazer o levantamento desses casais de namorados que estão aí se encontrando, e que o intuito, gente, não é que eles... o intuito desse encontro de namorados é mostrar para aquele namorado um namoro com Cristo. Né? Entender, conhecer aquele namoro, ter aquele namoro voltado realmente dentro do que a igreja pede. Que tem um objetivo, tem né? Um objetivo, não é só fazer por fazer. E às vezes a gente vê, quando a gente convida um jovem, né? Então, assim, um trabalho que a gente teve em outra diocese, a gente foi feito um convite para o jovem, a gente recebeu esse feedback de que o jovem, a gente não vai casar, então porque eu vou fazer esse encontro de namorado. Não vai para ficar, não é para você casar, é para você ter o conhecimento, ter aquele namoro santo, né? E ter a certeza também que aquela pessoa que está do seu lado é a pessoa que você vai passar a vida toda. É aquela pessoa realmente que é para mim. Então é esse momento, é o momento realmente de se conhecer, daquele casal de namorado começar a se olhar, a se enxergar de uma maneira diferente.
eles vão se enxergar não de uma forma mundana do mundo, né? Mas vão ter aquele olhar de Cristo um para o outro, que é o que é preciso, ter esse olhar. Porque às vezes os jovens estão aí no mundo, eles não têm esse olhar de Cristo. Porque o amor de Cristo, porque assim, a pastoral familiar, o amor dela é baseado no amor de Cristo. É aquele amor misericordioso, aquele amor de Cristo pela igreja. Então é isso que a gente quer passar para as famílias, a gente quer passar para os jovens, para os namorados. E o namoro não é só entre dois, é entre três, né? Eu, o outro e Cristo. Eu fiz o encontro de namorados, eu fiz o primeiro encontro de namorados da paróquia, no segundo encontro de namorados eu estava lá servindo, estou muito feliz, né, que o encontro de namorados vai retornar e eu já fico aqui me convidando, tá? Já me convido para estar lá nesse terceiro encontro de namorados. Dá testemunho da vivência de vocês de namorado, que é um testemunho muito bonito que a gente vê na paróquia. O que é bonito na nossa paróquia, a gente vê esses namorados, né, esses jovens namorados, que eles se encontram, se conhecem, têm essa vivência de igreja e juntos eles conseguem vislumbrar um futuro a três, como você acabou de falar, que é o casal e Cristo, né, formar uma família dentro da igreja. Isso pra gente é muito bonito de ver. Então, galerinha, nós já até começamos aqui a introduzir o tema da nossa conversa, já estamos falando, né? O tema de hoje é família e a igreja doméstica, né? E o início dela também, nós estamos aqui falando, tem o namoro, né? Que é um primeiro passo, o noivado, o casamento, e assim vamos iniciando essa igreja doméstica. Os nossos tios aqui, eles têm um casal de filhos que estão sempre presentes também, apresente os seus filhos para quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo. A gente, quando fala em filhos, né, para mim, acredito que o Carlos também é uma alegria muito grande, a gente ver os filhos da gente caminhando, né, tendo essa caminhada e essa vivência de igreja. Quando a gente começou realmente a ter uma caminhada na igreja mais profunda, teve um momento em que nós nos inquietamos, porque nós estávamos caminhando e nossos filhos estavam ficando em casa, com o celular. Então, nós começamos a sacudir ele. Isso alguns anos atrás. Alguns anos atrás, não vou dizer muito tempo, alguns anos atrás. E aí, então, nós começamos a incentivá-los, a levá-los para essa caminhada da igreja. A nossa caminhada mais profunda começou quando nós vivenciamos o encontro de casais com Cristo na nossa paróquia. Porque o que é o encontro de casais com Cristo? É esse despertar das famílias, despertar daquele casal que está lá quietinho, murchinho na sua casa, não tem aquele conhecimento da palavra de Deus, não tem aquele conhecimento da dimensão que é essa vivência de igreja, essa vivência de hospitalidade da igreja, dentro da comunidade, dentro de pastoral. E muitas vezes esses casais não são casais que estão fora, são casais que estão aqui dentro da igreja também, que não têm esse conhecimento, né? Não foram despertados. Vem para a missa, não são despertados, não são tocados. Então, nós vivenciamos o encontro de casais com Cristo com incentivo maior do nosso meu cunhado, o saudoso cunhado Chagas, da Dica, né? Ele incentivou a gente. Eu lembro quando ele vivenciou. Vocês têm que fazer, que é bom. E eu zangada disse: eu não vou fazer. Disse: tem que fazer, não vou fazer. Aí no ano seguinte não fui fazer por birra. Aí no terceiro ano de inscrição vivenciei o encontro de casais com Cristo, graças a Deus. Vivenciamos o encontro de casais com Cristo, graças a Deus. E aí nós fomos despertados para essa missão. Quando vivenciamos o encontro, o Carlos Henrique era bebê, tinha 4 meses. Se vocês verem o bebê agora... A minha princesinha, ela tinha 4 anos, a minha princesinha, né? 4 anos, então era meio difícil pra gente encontrava dificuldades. Como é que eu vou caminhar com um bebê e uma criança pequena? Que às vezes, hoje, é um empecilho que muitos pais utilizam para seguir uma caminhada na igreja. Então, a nossa igreja doméstica começa aí. A nossa evangelização em casa começa aí. É eu levar o meu filho, mesmo que bebê, para a igreja, mesmo que ele vá para a igreja e ele fique correndo, porque ele está vendo que eu, o pai dele, que a mãe e o pai estão caminhando, estão indo para a igreja, mesmo que ele não tenha a concepção do que E que é o maior exemplo.
É quem está em casa, é o pai. Ela acontece no seio do lar, né? É lá no lar que ela acontece. Quando eu começo a despertar a fé no meu filho, na minha filha. Então foi isso que nós fizemos. Nós costumamos dizer que a palavra ela convence, mas o testemunho ele arrasta. E a gente levou isso para a nossa vida. O testemunho arrasta. Levamos nossos filhos. Eu me recordo na época nós tínhamos uma moto, nós andávamos os 4 numa moto e ia para as reuniões. Voltávamos os 2 dormindo, mas a gente estava com ele. Porque o testemunho, hoje, a gente vê que isso aí valeu a pena, né? A gente levar os nossos filhos para a reunião, não colocar obstáculos para levá-los, e hoje a gente vê o resultado. Nossos filhos dentro da caminhada, dentro da missão, junto com a gente, isso não tem preço. Mas o que é a igreja doméstica? Né? A igreja doméstica ela teve um boom, né, agora na pandemia. Muita gente acha que ela surgiu agora na pandemia, né? Então, a igreja doméstica, ela é formadora na fé. Nós, os pais, nós somos os primeiros a apresentar para os nossos filhos e para a nossa família a fé de Cristo, apresentar a nossa igreja. Então, essa é a missão maior da igreja doméstica, evangelizar em casa. Então, nós reunidos em oração, nós reunidos lendo a palavra de Deus, refletindo, nós reunidos proclamando a palavra de Deus, é isso sim ser uma igreja doméstica. É eu, dentro da minha casa, ser formadora da fé nos meus filhos. Eu tendo a noção de que eu estou formando os meus filhos para o mundo. Porque não é só deixar eu chegar e dizer, vá para a catequese, e a catequese ser responsável pela educação dos nossos filhos. Isso não é certo. Não é eu dizer, vá para a igreja e eu não ir. Antigamente, eu lembro que minha mãe, ela dizia assim, ela ia nos deixar na parada de ônibus para irmos para a igreja. A gente frequentava, eu fiz a minha eucaristia, minha crisma na Capelinha de Paia, porque minha mãe não queria que a gente frequentasse ali próximo. Então, e tinha sido onde ela tinha feito toda a parte dela, então ela queria que a gente fosse para lá também. A gente ia, mas ela ia nos deixar na parada e ela não ia para conosco aqui na missa. Então, esse não ir dizia, vai que eu fico. Certo, a gente teve a nossa caminhada, a gente começou ali, e em determinado momento da nossa vida a gente não viu pai nem mãe ir, então nós deixamos de ir. Sim. Entendeu? Que não tinha aquela ligação cristã no lar. Minha mãe, eu tenho certeza que ela tentou fazer da melhor forma possível, mas uma coisa que não funciona mais hoje é faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse ditado, gente, hoje não funciona para nossa casa. Não adianta você dizer vá e você não ir. Você tem que dizer, vá e eu vou com você. Se meu filho vai para a catequese, eu vou para a missa com ele, porque a catequese começa na missa. E as pessoas, os pais, às vezes não entendem. Eles mandam o filho para a catequese, mas quando a missa encerra. Mas a catequese começa no momento que a missa inicia. Começa a catequese da criança. E eu, como pai e mãe formador, eu, como igreja doméstica, precisamos estar lá e ter essa consciência de que nós estamos formando na fé os nossos filhos dentro de casa para o mundo, dentro de casa para a igreja. Eu não posso deixar essa responsabilidade apenas lá para a igreja, não buscar para Cristo. E a igreja doméstica é a primeira catequese, né, onde a criança vai ouvir falar de Deus, falar de Cristo, é ali dentro de casa. E aí nós temos o maior exemplo de igreja doméstica, é a Sagrada Família. José, Maria e Jesus. E assim, engraçado, hoje eu estava ouvindo uma oração e eu vi dizendo que o padre dizendo que aquela família maravilhosa, o exemplo dela, que Maria amou José porque era o José dela. José amou Maria porque era a Maria dela. E os dois amaram Jesus porque era o Jesus deles e o Jesus de Deus. Então, nós precisamos olhar para a Sagrada Família e ter nela como um exemplo de amor de família. Eu amar o meu esposo porque ele é o meu esposo. E ele me amar porque eu sou a esposa dele. Eu amar os meus filhos porque eles são meus. É o presente maior que Deus me deu. O que eu tenho que fazer? Né? Como é que eu tenho que trabalhar eles? Eu tenho que cuidar na fé, cuidar como pessoa, para que eles sejam pessoas que estejam no mundo e tenham a concepção de que eu não estou aqui só para ter. Eu preciso ser.
Eu preciso ser um bom filho, eu preciso ser um bom marido, eu preciso ser um bom pai, eu preciso ser uma boa pessoa. Porque quando eu penso em ter, de que está no mundo em que a família, pelo fato dos pais não estarem muito em casa, saírem para trabalhar, eles se preocupam muito em dar as coisas para o filho. Eu dou um celular, eu dou um carro, eu dou uma roupa nova, eu dou um calçado novo. Filho, eu quero isso, o filho pede, o pai dá. Então a gente acaba acostumando os filhos, criando eles nessa concepção de ter, não de ser. Ser um bom pai, um bom filho, um bom cristão, um bom amigo, uma pessoa que saiba ouvir, uma pessoa que saiba dialogar. E dentro da nossa família, a gente também precisa entender que não é só eu chegar e dizer que uma família, vamos casar, a gente precisa aprender a dialogar. O diálogo na família é fundamental, é essencial. E até mesmo para a gente dialogar, a gente precisa aprender. Porque às vezes a gente pensa que está dialogando com a pessoa e nós não estamos. Eu estou falando, o outro está divagando, né? Eu estou falando, o outro não está ouvindo. Então, eu estou impondo o que eu quero e você tem que aceitar. Ou então eu digo, eu sei mais. Eu quero ser a professora porque eu sei mais, eu quero ser o juiz. Então, assim, aquela igreja doméstica, essa igreja doméstica que a gente tanto fala, que existiu antigamente, ela continua existindo até hoje. As pessoas dizem que ela está sendo desvirtuada, mas não está. Nós só precisamos ter a certeza, a concepção de que nós como os pais, precisamos estar começando a trabalhar, continuar a trabalhar a igreja doméstica. Eu preciso apresentar para meus filhos o Cristo, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu preciso apresentar isso para eles. A gente precisa criar o hábito da oração para que eu possa estar construindo o meu lar, né? Que ele esteja sendo construído sobre uma rocha firme. Porque se eu não tiver uma oração, se eu não estiver pautada na palavra de Deus, se eu não trouxer a palavra de Deus para o nosso lar, para que estarmos dialogando, estarmos vivendo juntos, estarmos ensinando conforme Cristo nos ensinou, com esse amor misericordioso que Ele tem, nós não vamos conseguir construir a nossa casa na rocha firme. De Bonito Carlos, ele gosta muito de falar nesse evangelho na casa na rocha firme, né? Então, nós procuramos trabalhar isso dentro da nossa casa. Temos dificuldade como qualquer outro casal, temos dificuldade como qualquer outra família temos, mas graças a Deus nós temos a palavra de Deus, né? Sempre caminhando conosco, para que nós possamos realmente conseguir superar as dificuldades, os momentos difíceis, e seguir adiante. Essa passagem, né, da casa na rocha firme, ela está lá em Mateus e é bem interessante porque fala que vai vir a chuva, vai vir a tempestade, mas a casa que está feita em cima da rocha, ela não vai cair. Então nós não podemos construir a nossa casa na areia, porque quando vier a tempestade, ela vai desabar, ela vai cair, né? Então reconhecendo que a nossa vida, né, na nossa casa, na nossa família, vamos passar por problemas. Vai vir a tempestade, né, vai vir as enchentes. Mas se nós estivermos firmes na oração, na palavra, né, a casa irá estar lá firme, né, segura. Ela não irá cair. E outra coisa também, temos a imagem de Nossa Senhora, a imagem da Sagrada Família na nossa casa, para a gente olhar e sempre estar lembrando, né, de quem nós somos, de onde nós viemos. Nosso texto sempre próximo. Nosso texto também. E criar o hábito de estar fazendo a oração todos juntos, né, como nós estamos falando. É importante, sim, a gente estar cada um no seu íntimo, né, porque eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, nós temos as nossas intenções, os nossos interesses, mas também é importante estarmos juntos, né, como família, tá ali fazendo aquele momento de oração, momento de partilha, de leitura do Evangelho, de rezar o texto. Então, isso é muito importante também para criar a igreja doméstica. Engraçado que lá em casa também a gente gosta muito, quando a gente tem algo a decidir, e a gente gosta muito de se reunir na cama, a gente chama de cama redonda. Todo mundo vem conversar, discutir alguma coisa, levanta uma pauta, não está satisfeito, vamos lá conversar, e todo mundo decide. Mesmo que dure só uma decisão, dure só uma semana, mas algo foi decidido e valeu a palavra de todos. E isso vale porque nós costumamos, nós deixamos nosso filho sempre livre para falar, né? Para dialogar. Porque se a gente não deixar, a gente acaba impondo demais para eles. E sempre a gente procura, nesse diálogo, a gente procura dar um exemplo da palavra de Deus, né? Para que eles possam saber que a gente não está ali falando de qualquer coisa, de qualquer jeito. Sim.
está sempre pautada na palavra de Deus. Na minha casa também a gente o hábito de estar lendo o Evangelho, de estar partilhando o Evangelho. Normalmente é pela manhã, que é o horário que todo mundo ali acorda junto, que a gente toma café juntos. Então, a gente utiliza desse momento para estar fazendo a leitura do Evangelho e também estar fazendo as nossas reflexões. Daí meu pai até brinca que diz que eu e minha mãe a gente conversa demais. Que a gente gosta de conversar bem na sala e ele tá ali assistindo o filme dele. Aí eu disse, eita, chegou, vai já conversar. Vai já começar a conversa que não termina. Aí ele fica lá caladinho, né, no cantinho dele, mas quando demora um pouco ele já tá ali conversando com a gente, compartilhando também, né, e isso é muito interessante. Essa harmonia, né, essa harmonia familiar que a gente cria dentro do lar. Que é esse momento, não dizer que só eu posso falar, ou eu estou assistindo e ninguém fala. Eu acho que, assim, antigamente tinha aquela história de que se o pai olhasse para o filho calava, não podia conversar com os outros. Era uma educação, mas acredito que hoje a gente precisa estar junto. Se ele quer falar, a gente precisa ouvir. Sim. Porque a gente não sabe o que é aquela criança, aquele jovem quer falar, e às vezes a gente pode dar uma orientação nesse momento, né, do que da fala dele, chega a ser até um ensinamento. Quando ele fala, deixa falar, independente do que ele fala, depois a gente chama e orienta. E sempre ouvir o que os filhos têm para falar, porque todo mundo tem seus sentimentos, independente da idade. Crianças de 8, de 5, então as crianças também têm muito para falar e é importante que a gente escute. É claro que os problemas dela é diferente dos problemas de uma pessoa adulta, mas nós não podemos diminuir, porque ela vai se sentir constrangida, com vergonha de estar partilhando de problemas, né, partilhando a vida delas com pessoas que é importante, que é a família, né, que são os pais, que são os irmãos. Então, nunca diminuir o problema da criança, do jovem, do adolescente, né, porque aquilo é importante para eles. A gente já entra numa área da pastoral familiar que a gente chama dos cooperadores da vida, né, que vai também esse trabalho com a escuta, de entender o que o jovem está sentindo, de entender o que aquela criança está falando, porque ninguém sabe o que ela está passando. Às vezes está passando por uma situação difícil, um momento difícil que precisa partilhar com o adulto, e às vezes o adulto não deixa ele falar, nem entender o que aquela criança está passando por trás da angústia, né, da fala. Isso. Bem, a pastoral familiar abraça essa causa. E quais são assim, as vantagens? Nós sabemos que são muitas, né, as vantagens de ter uma igreja doméstica, mas vamos falar agora dessas vantagens. Olha, se a gente podemos falar assim como família, né, da vantagem de ter essa igreja da nossa família, né? De termos essa igreja doméstica dentro de casa, porque os jovens, nossos filhos, eles nos escutam mais. Às vezes, assim, tem dias que a gente está mais irritado, né? Então a gente fala e eles, olha, mas vocês não podem falar assim, vocês falam assim, vocês dizem isso. Então, eles têm um conhecimento da palavra de Deus, eles têm uma vivência diferente, até para o mundo. Eu lembro que antes eu era muito preocupada com meus filhos quando entrassem para a universidade, devido ao mundo, né, que se abre, o leque que se abre. Eu tinha muito medo. Até porque na universidade, muitos professores querem mudar a cabeça dos alunos. Isso. E aí entra, né, a importância da igreja, da igreja doméstica, porque se aquele jovem ele estiver ali firme, ele vai ter a certeza, né, daquilo, do que ele acredita, vai ter a fé dele, independente do que aquela pessoa que está ali na frente falar. É um assunto interessante para a gente estar trazendo sobre a evangelização dentro das universidades. Existe a pastoral universitária, né? Pode ser feito trabalho, trazendo alguém da pastoral universitária para falar um pouco. E até está levando os jovens daqui, que são universitários, ou está trabalhando dentro da universidade deles, a pastoral da universidade. Anote aí, viu, produção? Os jovens que estão lá, às vezes tem jovem que precisa, passa por dificuldade, passa por problemas que em casa não podem dizer, que em casa ninguém vai escutar, que não tem essa abertura de família, não tem evangelização em casa. Não tem essa igreja doméstica. Não tem essa igreja doméstica. Então, tendo essa palavra dentro da universidade, encontrando esse apoio, o bem que a gente vai conseguir estar fazendo. Olha aí, gente. Eu até nem pode imaginar esse trabalho. Vocês tinham muito medo, né, de quando os meninos tinham muito medo quando eles foram para a universidade, porque tinha medo desse mundo que ia se abrir.
Mas, graças a Deus, devido à caminhada que eles têm de igreja, devido a tudo que a gente falar para eles, mostrar para eles dentro da nossa casa, da nossa igreja doméstica, da nossa caminhada de igreja, foi pro ar esse medo, porque tenho certeza de que as coisas ruins são apresentadas, né, para os jovens hoje, são apresentadas. E com o conhecimento que nossos filhos têm, eu acredito que seja bem mais difícil deles seguirem por outro caminho, de aceitar uma palavra que não seja realmente o que a gente prega para eles. Os dois. Antigamente eu tinha mais preocupação com o Carlos Henrique, pelo fato de ser homem, né? Porque a gente tem uma preocupação com o mundo, a preocupação... Se na nossa família tem um exemplo de problemas voltados com drogas, com violência, com prisão, eu tenho um irmão que hoje vive na comunidade carcerária, e aí a família toda tinha esse problema todo, essa dificuldade de a gente se abrir, mas hoje, graças a Deus, os nossos sobrinhos, que na verdade, assim, os meus sobrinhos acabam que vinham se evangelizar na nossa casa, eles acabam vindo para a nossa casa. Hoje tem o Jonas, ele mora conosco, se você deve falar no início de apresentar, tem um Jonas que mora conosco, meu sobrinho, nosso afilhado, ele é meu sobrinho. Antes dele, veio mais 2 irmãos dele morar conosco, e todos eles, quando chegam para morar conosco, a gente apresenta logo a palavra de Deus. Apresenta logo essa vivência, essa igreja, traz para a missa. Ele chegou em casa, ele não era nem batizado, então ele fez todo o sacramento dele, participou por 2 anos aqui. Fez a JC. Está encaminhado no JC, assim, eu fico assim, muito feliz quando vejo ele também, essa caminhada junto com os meus. A Beatriz sempre foi assim, chegou uma amiga em casa, é hora da missa, bora pra missa. Ela não fica em casa com o colega por conta da missa, ela bora pra missa também, arrasta os colegas dela, que as colegas delas, que ela tem mais próximas, estão todas conhecidas aqui, porque também vinha pra missa. Isso é interessante, porque muitos jovens têm vergonha, né, de dizer que faz parte, mas graças a Deus essa realidade está mudando muito, né, e os jovens, eles estão começando a se soltar mais, a não ter mais vergonha de dizer qual é a sua fé. Mas nós sabemos que ainda existe muitos desafios. E falando de desafios, né, nós estávamos conversando lá no início sobre a pastoral familiar, trabalhar essa igreja doméstica, trabalhar com as famílias, e quais são as dificuldades que a pastoral, vocês como pastoral familiar, encontram. Olha, a maior dificuldade que nós temos hoje é a falta de membros, de agentes pastorais dentro da pastoral familiar. Eu acredito que nem só pastoral familiar, mas todas as pastorais das paróquias, da paróquia. Né? E... Você já ouviu aquela frase, a messe é grande, mas os operários são poucos. É a maior dificuldade hoje. A missão é grande, tem muito trabalho a ser feito, mas realmente ainda são poucos os agentes. Se a gente pudesse fazer tudo que a pastoral familiar nos pede, eu lhe digo com certeza que nós saímos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e voltar e sair de novo, entendeu? Tá quase isso. Tá quase isso, né? É muito trabalho, é muita missão, mas é feito com amor, é feito com carinho, porque assim, nós somos um casal apaixonado pela missão evangelizadora. Nós somos realmente apaixonados por essa palavra missão evangelizadora. Interessante, quando a gente se despertou para a missão, foi depois do encontro de casais. Entramos primeiro no dízimo, né? Passamos uns 10 anos no dízimo, aí entramos fizemos parte de coordenação do SEC, e aí apaixonamos por família. E aí não teve como voltar mais para o dízimo. Fomos encontrar o lugar de encontramos dentro da pastoral familiar. Não é isso que a igreja pede, não é isso. Você tem a sua igreja doméstica, você se evangeliza em casa, mas você precisa estar indo para as missas. Você precisa estar em todo domingo na missa, você precisa ter o sacramento, você precisa estar recebendo a sua Eucaristia, estar comungando, estar mais próximo de Deus. Precisa estar se confessando. Não podemos, de maneira nenhuma, misturar as coisas, né? Querer substituir a igreja doméstica por o fato de dizer, eu estou fazendo a minha igreja doméstica, então daqui eu não saio, e não deixar de ir no templo. A gente precisa, sim, estar lá no nosso templo, diante do altar, diante do sacrifício, participando todos os domingos do Santo Sacrifício.
Isso é essencial e é primordial para o cristão evangelizador. E você que ouviu essa conversa agora e quer fazer da sua casa, né, uma igreja doméstica, não é amanhã que tudo vai mudar. Tenha paciência, tenha calma, sabedoria, entregue primeiro as suas orações nas mãos de Deus, que Ele irá lhe conduzir e com certeza você vai receber muitas graças quando você transformar a sua casa em uma igreja doméstica. Então, eu agradeço muito vocês e fica também um convite aí para quem quiser participar da pastoral familiar, né, e na nossa paróquia, mas busque a pastoral familiar do seu bairro, da sua paróquia, tá? E você que é aqui da região, né, que é aqui da nossa paróquia e quer fazer parte, pode procurar esse casal ou qualquer outro agente da pastoral familiar. Estamos aqui de braços abertos para receber a todos. Venha, tem um detalhe, Larissa. A igreja doméstica, ela não tem um fim. Ela é todos os dias cultivando essa igreja doméstica. Nós temos que estar todos os dias pregando a fé na nossa casa, porque muitas coisas podem acontecer e a gente não sabe em que momento as coisas podem mudar, mas todos os dias a gente tem que estar levando a palavra de Deus, a gente está mostrando para os nossos filhos, para quem está conosco, de que o principal é Cristo. Que aquele amor misericordioso de Deus, Ele está conosco. Não independe dos nossos assuntos, dos nossos pecados. Cristo vai estar sempre lá para nos perdoar, para nos amar. Então depende de nós. Então fica aí esta mensagem desse casal maravilhoso que esteve aqui conosco. Um beijo para vocês. Assistam os outros episódios, tá? E aguardem que logo terá mais episódios. Beijinho, tchau!